Começando mais um Ciência com Vida. Hoje vamos falar sobre um trabalho que foi desenvolvido e apresentado, um TCC, aqui no curso de Ciência da Computação. Estamos aqui com um aluno, não é isso? Você apresente para o pessoal de casa. Meu nome é Jailton, eu entrei no curso de computação em 2000, tive que parar um tempo e estou retornando agora para fazer a conclusão do TCC. Bacana, ela é quem? Eu sou Fernanda, sou casada com ele há 6 anos. Muito bem, pessoal de casa entender. Esse aqui, esse rapaz, quem que é? Vou mostrar para ele. Esse é quase sócio já. Então, eu sou o professor Ricardo, eu sou professor dos cursos de Ciências da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Nesse caso específico, eu sou orientador do Jailton, nesse projeto que ele apresentou na monografia dele. Bacana. Jailton, o seu trabalho, ele trata de quê em si? O meu trabalho, ele começou de uma necessidade da minha esposa. Sim. Ela tem a agenesia da mão, que é um problema razoavelmente comum. A gente descobriu isso pesquisando, descobriu que isso é bem mais comum do que imaginava, que é quando a pessoa nasce sem a formação completa ou parcial da mão. Então, essa questão de não nascer a mão completa ou total, isso causa alguns problemas, que é a superutilização do outro lado que tem a mão. Correto. E aí a pessoa desenvolve ler, dorte e pode desenvolver lesões na coluna, porque há um desequilíbrio no corpo. Quando toda a força é tratada de um lado só, isso acaba arrastando todo o corpo para um lado. Desenvolvendo. Isso, e aí a pessoa fica um pouco curva, e isso causa dores, porque há compressão de nervo, lesão muscular, lesão de tendão. Então a gente foi entender primeiro o que era o problema, porque ela sente muitas dores. Então a gente foi atrás disso, não tem muita literatura a respeito, a gente achou alguma coisa na área de educação física e na área de fisioterapia, mas nada muito direto. E aí foi associando um diagnóstico de um médico, um diagnóstico de outro profissional da área, e a gente entendeu qual que era o problema. E aí, entendendo o problema, eu comecei a desenvolver o que eu acredito ser uma solução. Muito bem, mas quando que surgiu essa ideia, assim, que veio esse estalo na mente, no momento assim? Você já fazia ciência da computação? Você fez para isso? Como é que surgiu isso? Eu sempre gostei de trabalhar com eletrônica, com robótica. Eu já tinha alguns projetos de robótica aqui na faculdade, na época que eu estudei aqui. E a construção desse projeto começou mais ou menos em outubro do ano passado, que foi uma época que ela teve muito essa questão da dor. Eu comecei a pesquisar para entender o que era e como que eu poderia ajudar. Nesse momento eu vi que a ideia da prótese talvez seria a solução. E aí eu comecei a pesquisar como que eu construiria essa prótese. Muito bem, eu quero ouvir dela agora o seguinte: como que você reagiu quando ele chegou e falou esta ideia que ele iria fazer? Vou fazer uma pesquisa voltada para você, como é que foi isso? Ele não me falou. Ah, que ótimo! Na verdade, ele estava fazendo isso tudo em segredo e eu não sabia. E aí, quando foi outubro, acho que foi em outubro ou novembro agora, mês passado, eu tenho contato com uma associação de portadores de agenesia, né? Sim. E aí eu vi um vídeo dessa associação com uma criança usando um adaptador para tocar violão. E aí eu fiquei pentelhando ele, que eu já sabia que ele tinha interesse, a gente já tinha olhado isso antes e tal, mas eu não sabia que ele estava fazendo tudo isso em paralelo. E aí eu fiquei maluca pentelhando ele, que eu sempre quis tocar violão. Eu falei, não, você precisa fazer um desse para mim, por favor, faz um desse para mim. Aí não teve jeito, aí ele teve que estragar. Eu estraguei a surpresa. Aí ele falou assim, olha, eu não só vou fazer, como eu estou fazendo a mão inteira. E aí ele chegou com o dedo. Ele tinha um dedo impresso, que ele tinha testado uma pintura. Ele falou assim, eu não vou te mostrar como é que tá, mas isso aqui é um dedo. Eu ainda olhei e falei, nossa, que dedão, né? Era bem o polegar, né, que ele é maior. E aí foi assim que eu descobri, meio que a força que ele estava fazendo, a prótese.
Mas aí também depois ele não me falou mais nada. Eu ficava tentando descobrir e tal, ele mas escondendo assim, ele pra não me surpresa. mostrou o trabalho teórico, né, que foi o TCC, não me mostrou nada. Ele falou assim, agora você já sabe, mas aguenta a sociedade. Aí quando ficou pronto, ele ainda mandou para os meus pais para verem, eu também não vi. Eu fui ver a prótese sexta-feira. E o coração ficou assim, imaginando o que Chorei, seria, né? tem o vídeo que está na internet, eu chorando, recebendo a prótese. Bacana você passar pra gente. E aí ele só me mostrou nos 45 do segundo tempo, na sexta de manhã, Legal. para a gente poder fazer o teste para ele trazer aqui hoje para a apresentação. Muito bom, muito bom. Ô, Ricardo, e aí, como é que foi a parte da orientação? Agora, conta para nós, como é que foi como aluno? Então, cara, esse cara, assim, eu sou fã dele agora. Assim. Mas eu fico feliz de ver um trabalho que tem muita emoção. É um trabalho com o kit e a emoção completo, né? E o mais legal é que eles têm bom humor, os dois, um com o outro. Isso prova que isso tem uma sintonia, né? Ela fala do dedão e ela fala disso com uma naturalidade, em tom de brincadeira, a surpresa dele. Olha só que legal, o Jailton usou do conhecimento para ganhar um extra com a esposa. Né? Ele usou do conhecimento para criar algo útil. Então, assim, isso é de impressão. Qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer profissional da pesquisa, ele fica emocionado de ver algo que ele consegue, mesmo que de uma forma bem simples, porque o mérito é todo dele, né? E o esforço maior é dele, a busca pelas peças, porque orientar trabalho, às vezes o aluno entende que o professor vai ficar ali, faz isso, é assim que faz. E é tudo assim, o professor provoca. Né? E ele conseguiu agir muito bem nesses aspectos. Eu falava para ele faz tal item, e ele voltava com um item a mais, né? A gente tem prazo para cumprir. Então ele sabia cumprir esses prazos todos. Mas o kit de emoção, ele veio muito completo. Né? Ele consegue aplicar isso, desenvolver uma ferramenta que daqui a pouco a gente vai ver essa mão, né? E olha só ela brincando, né? O dedão, ele veio, se escondeu de mim. Imagina a emoção que está por trás de desenvolver isso, né? Trabalhar nesse protótipo, nesse projeto. Então, assim, a gente fica muito satisfeito de ver um aluno que busca algo a mais, né? Ele consegue tirar o conhecimento daqui para mudar a vida de alguém, de aplicar. Então, é isso que é emocionante. Bacana, na verdade eu fiz a pergunta a ele, mas eu já sabia a reação, porque estava assim, cara, eu estou orientando um aluno super bacana, e ele tem que se pede fazer, ele estava entusiasmado, eu queria conhecer quem é um aluno que estava entusiasmado, o olho dele brilhava, entendeu? Então, falei assim, eu tenho que ver que é isso, camarada, entendeu? Aquele dia do hangout, você chegou fazendo barulho, né? Isso, então, que eu cheguei, eu falei, quase que atrapalhei uma orientação aí, foi mais ou menos nessa linha. Então, bacana, nós vamos ver daqui a pouco, então, isso aqui. O nosso programa tem uma fala no final, que é assim, vem com a vida que a ciência te convida. Quero que você fala para nós aí. Vem com a vida que a ciência te convida. Aê, isso aí, cara, muito bom. De volta à Ciência Convida, estamos falando hoje de um trabalho sensacional que o nosso amigo aqui desenvolveu no curso de Ciência da Computação. Ele vai mostrar para a gente agora como que é o funcionamento, não é isso? Como que é a montagem. Quer segurar o microfone para ele quando ele quiser falar? Pode ficar à vontade. Bem, essa prótese, ela visa fazer a substituição dos movimentos da mão. Então, ela vai ter a função de pinça simples do indicador e polegar, a pinça completa com todos os dedos ou a pegada sem o polegar. E para que serve isso? Para que a pessoa possa fazer as operações normais do dia a dia, segurar um mouse, fazer um desenho no computador, digitar, pegar um lápis, amarrar um cadastro, passar uma página de livro, tudo isso que aparentemente são coisas simples. Bacana de falar. Mas quando a pessoa não tem a mão, isso faz uma grande diferença. Então a ideia é que a pessoa possa executar a tarefa que ela faz com a mão que ela tem, possa executar também com a outra. E aí ela distribua as tarefas dos dois lados do corpo, mantendo o equilíbrio. Muito bom, bacana. Vamos ver isso então na prática. Ok. Sim. Então, nesse protótipo, eu ainda não consegui colocar a bateria, ela ainda não chegou. A bateria ela vai ficar encaixada aqui dentro e não vai precisar de uma fonte externa de alimentação.
Então, por enquanto, eu estou usando uma fonte de celular para poder alimentar a mão, certo? Então, coloco aqui para poder alimentar. Esse aqui é o sensor, ele vai captar o movimento do músculo do braço da pessoa para poder enviar informação de que deve abrir ou fechar a mão, correto? Então, vou ligar a mão aqui. Acho que está sem energia. Isso. Agora tá energia. Isso. Aí eu tenho que fazer uma... Você coloca lá. O primeiro passo... né? O primeiro passo é fazer a calibração. Solta. Aperta. Essa calibração, ela define os limites, até onde a mão pode abrir, até onde ela pode fechar. Correto. Para que não haja um esforço excessivo dos motores no limite da articulação. E esse movimento aqui, essa força também tem relação com... É a minha força. Que legal. Uhum. Então, pode. Como é um protótipo ainda, Sim, sim. essa parte da Acoplagem. acoplagem do sensor ainda está bem... Mas já dá pra ver, olha. Na hora que eu solto, olha lá, eu pressiono. Isso. Porque como que funciona esse sensor? É um sensor temporário, ele é ótico. Uhum. Então, ele pega a distância entre o sensor e a pele. Nisso de pegar a distância entre o sensor e a pele, como que ele vai funcionar? Quando você faz isso, seu músculo fica rígido e comprime a borracha que está aqui, fazendo com que o sensor fique mais perto. Então, ele percebe que o sensor está mais perto e manda o sinal, é para fechar. Quando você relaxa o músculo, ele para a compressão da borracha, o sensor fica mais longe. E aí ele fala, abre a mão. Aí pinça, pressiona até ele fechar lá para... A pinça. Isso, que a pinça é quando... Aqui eu estou fazendo a pressão. Na hora que eu soltar o músculo, ela solta. Tá vendo? Olha. Muito massa. E aqui solta. E aí a ideia é o quê? É colocar os sensores mioelétricos, que são consideravelmente menores que esse sensor aqui. Ele vai ficar fixado na própria estrutura do antebraço, aqui no fundo. Já tem até os furos. Onde vai encaixar? Isso, onde vai ficar fixo. Vai encaixar assim. Ah, sim. E vem o sensor aqui. Olha que interessante. Ela ficou Esse tamanho. praticamente o mesmo comprimento, mesmo a dimensão tamanho. aqui também. Isso. É isso. Isso. Outra E aí? coisa que eu... Dedão, que aí eu coloco a mão assim pra você. Foi o quê? Eu achei alguns projetos de mão masculina, que é bem maior. Ah, correto. Então, o que eu fiz? Eu tive que remodelar o Pra tamanho das mão peças dela. para que ficasse o mais próximo possível da mão dela. Então, eu diminuí o tamanho para que ficasse bem próximo do tamanho da mão dela. Nó, bacana. E aí eu estou observando a parte interna, como que é feito? Tem uns motor de passo? Como é que... Isso, eles são 3 motores. Eu tenho um motor que ele faz esse movimento do dedão, que é descer e subir. Uhum. Tem outro motor que faz isso daí. Tem um outro motor, que é um motor mais forte, ele tem 4 kg força para poder fazer a pinça com o indicador. Uhum. E tem um outro motor que é um pouquinho menor, que vai fechar esses outros 3 dedos. Então eu tenho 3 motores na estrutura da mão para poder fazer esses movimentos. Nos estudos que eu fiz, eu percebi que todas as próteses do mercado, elas se baseiam basicamente nesses 3 movimentos. Pinçar com o indicador, pinçar com todos e pegar sem o polegar. Com esses 3 movimentos, você consegue fazer
quase todas as atividades. O movimento independente do dedo mínimo, do anelar e do dedo médio, eles são importantes, mas não são tão essenciais no dia a dia. É claro, se a pessoa toca um piano, alguma coisa assim, ela vai. Esse movimento é importante. E é uma intenção futura, conseguir miniaturizar os motores para que eu consiga isolar o movimento de cada um deles. Mas só uma pergunta, que eu estou curioso, pessoal de casa também. Essas partes você comprou, você projetou, você desenvolveu também essas partes? Eu projetei e imprimi com a impressora 3D. Cada detalhezinho? Caraca. Cada uma delas, inclusive o foco desse meu projeto é o quê? Uma mão dessa lá fora, prontinha, ela fica em torno de 90 a 110 mil dólares. Essa mão aqui eu estou conseguindo imprimir perto de uns 2 mil reais. Nossa! Assim, claro, eu tive um custo maior, por quê? Porque eu errei, refiz, teve motor que queimou porque a regulagem não estava ok, mas você pegando o passo a passo e fazendo direto, o jeito certo, vai ficar próximo de uns 2 mil reais. Por que próximo? Porque muita coisa tem que vir de fora. Sensacional. Então, você compra em dólar, o dólar altera. Então esse valor pode flutuar. Para a gente fechar esse bloco, ela estava falando para a gente aqui, eu achei interessante, como é que é agora essa questão do agrado do homem à esposa, ele levou isso para patamar. Ele elevou o nível de como agradar a esposa. Ele fala agora, porque faz agora, como é que você fala para suas amigas? Meu eu falo assim, seu marido te deu o que de presente? Uma joia, um carro? O meu me deu uma mão. Muito bem. Não dá para competir. E aí eu tô doida para fazer a piada também, né? Na hora que alguém precisar de ajuda, falar assim, você tem uma mão, você pode me dar uma mãozinha, tirar a mão e falar, toma uma Entrega a mãozinha. mãozinha pra ele. Muito bem. Poder fazer piadas agora também, Bacana. melhores. Então agora você vai encerrar pra gente. Fala como? Vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida. É isso aí. De volta ao Ciência Convida. Bacana. Então, como ele disse, Ciência Convida, mostrando esse trabalho sensacional, essa contribuição. Mas uma pergunta, você colocou a partir do controle do braço. Estávamos comentando aqui a questão que tem quanto a sinapse também, sinapse colocar assim na mente, como é que funciona? Então, o sinal nervoso, o sinal da sinapse, eles podem ser percebidos por alguns sensores. Mas qual que é o grande problema de você querer pegar aqui? A pessoa ela vai ter que trabalhar bastante essa questão de ver o que um sinal X vai fazer com a mão. A minha ideia de colocar sensores mioelétricos é qual? A pessoa já sabe fazer o movimento com alguns músculos que ela já tem. No caso da minha esposa, ela não tem da palma da mão para frente, mas ela tem a musculatura aqui. Ela tem bíceps, tríceps, ela tem vários músculos que ela já, naturalmente, já sabe utiliza. Usar. Isso. Então, isso. E o outro? Então, ela já tem músculos que ela já sabe, ela não precisa aprender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sinal que o cérebro dá para o controle do músculo, que ela já sabe usar, e converter em movimento na mão. Porque vai ficar a ideia, desde o começo, a ideia é tornar a vida do usuário mais fácil e não mais complicada. Sim. Interessante então, se isso. você pegar uma coisa que a pessoa já sabe fazer e utiliza em outra parte, você facilita muito para o usuário. Nossa, você deu uma lição para nós agora, que somos professores. Viu? Você pega o que a já sabe fazer e aplica. A gente fica querendo, o cara esquece tudo e começa do zero. Desculpa, continua pra gente. Tá bom, mas aqui é o seguinte, dificuldades. Não foi assim, vou fazer uma mão, chegou ali e fez. E aí? Dificuldades. A primeira, a obtenção de peças. Exatamente a questão do sensor que eu te falei, o sensor mioelétrico. A gente tem uma certa... A gente tem muitas amarras que impedem a tecnologia de avançar no Brasil. Por exemplo, os sensores. Eu não consigo ir em uma loja no Brasil e comprar, eu tenho que trazer de fora. E quando ela vai trazer de fora,
ela cai na receita, demora, às vezes, como é o meu caso, já está 100 dias lá. Então, assim, isso é comum. Isso acaba desmotivando e atrapalhando a pessoa que quer desenvolver tecnologia dentro do país. Além de não ter, ele não consegue pegar fora, entendeu? Correto. Essa adaptação com o sensor óptico foi justamente porque não chegou a tempo os sensores mioelétricos. E aí a pessoa, mas é um sensor caro e esbarrou. Não, é um sensor que lá fora custa $3, $5. Então, assim, é barato. É tecnologia barata que lá fora todo mundo tem a mão. Chegar aqui que é o problema. Além disso, por exemplo, esses parafusos não acha no Brasil. Isso é parafuso de plástico. Só que eles são pequenininhos. Eu precisava que fosse pequeno para não ficar uma coisa muito grande e pesada. Robusto. Eu tive que importar esses parafusos. Aí você vai importar um parafuso desse. Você paga quanto nisso? Você compra uma caixa de parafusos desse, paga $2. Sei lá, 200 parafusos $2. É o tempo de entrega, né? Só que o problema é o tempo de entrega. Tanto é que, como eu te falei, desde outubro do ano passado, eu estou adquirindo as coisas para poder montar. O tempo de montagem é curto. O tempo de espera para chegar, e por exemplo, você compra um motor de passo para testar um experimento qualquer. O motor não funcionou, você vai ter que esperar. Aí ele não funcionou por quê? Aí não funcionou porque ele faz uma curva assim, um assado, ou porque a força que ele dá é muito ou pouca. Aí você descobriu por quê. Você vai comprar o certo agora. Você vai ter que esperar mais não sei quanto tempo para o certo chegar. Entendi. Cada etapa Cada é um... teste você vai ter que Nossa. esperar um tantão. Por exemplo, a questão da impressão. Não tem documentação falando que, por exemplo, que o filamento de PLA branco encolhe tantos por cento. Entendi. Você tem que Depois descobrir. Você descobre na hora que você está imprimindo. Você fala, poxa, as peças aqui no software, ela encaixa uma na outra perfeita. Na hora que você imprime, não encaixa. Por quê? Aí você fica, o que eu fiz de errado? Aí quando você vai ver, ela tem uma taxa que varia, inclusive, de acordo com a cor do PLA. O branco é o que tem a maior taxa de encolhimento. O preto é o que tem a menor taxa de encolhimento. E as outras cores variam aí nesse E você meio. fez em cores diferentes? Até para não ficar aquela coisa muito sem Bacana, graça, né? Então, isso. Eu achei legal. Interessante. o efeito final não vai ser esse. Ele tá rindo porque eu achei legal, que eu sou fã de azul. Ele tá rindo de mim aqui. Ok. Eu descobri que tem uma resina própria para PLA que você passa e ele consegue deixar liso como uma superfície metálica. Vapor de cetona, você passa. Não, mas o vapor de cetona é legal quando você tem uma peça maciça, porque ele desgasta a peça. Ela é melhor do que o PLA. Não, ela é boa para os dois, mas o problema é que ela desgasta a parte de fora. Então, se você tem uma peça maciça, é uma boa. Essa daqui ela não é maciça. Por que ela não é? Para tirar peso. Porque eu não quero fazer uma coisa muito pesada que vai causar dor na pessoa porque está carregando peso a mais. Por exemplo, você olha aqui, né, você pensa, poxa, isso aqui é fino, então é uma peça maciça. Não. Ela tem essa parte de fora, mas por dentro ela é uma estrutura trançada. Uma coisa que eu descobri. A fibra, ela tem que ficar perpendicular ao movimento de maior tensão. Por quê? Questão da Quando força. a primeira vez que eu imprimi essa palma aqui, eu imprimi ela assim. Ah, Que ele ficava mais rachava. fácil. Na hora que eu peguei a peça e virei, ela quebrou. Entendi. Verdade. Então você tem que colocar a fibra no sentido perpendicular à tração maior que você vai usar. O preenchimento. No caso das peças curvas, o preenchimento hexagonal, ou preenchimento em colmeia que eles falam, ele vai dar uma estrutura boa. Então você vai conseguir ter mais força e flexibilidade. Entendi. No caso da peça plana, praticamente não é meu caso, a estrutura triangular já resolve e gasta menos plástico do que a hexagonal. Então, se gasta menos plástico, fica mais leve. Aí, por exemplo, você pode imprimir com 5% de preenchimento, 10, 15, 20, 30, ou maciça. Uma peça maciça fica pesada, muito pesada.
aí você fica mais forte, mas fica pesado. Correto. Uma peça com 5% fica muito levinha, mas muito frágil. Olha, o que eu estou entendendo aqui, na verdade, você tem curso de dissertação de mestrado. Agora, eu quero perguntar ao professor o seguinte, como é que foi orientar toda essa quantidade de ideia aqui? Igual está falando aqui, ele teve 2 trabalhos em um. Como é que foi focar e não perder? Porque, começando a falar, tem vários nortes que a pessoa pode ter. Um fato que a gente avaliou na hora da banca dele, é que a nota dele, ele tirou 99 de 100. E o fato de ele ter tirado 99 e não 100, é porque ele, quando o aluno desenvolve um protótipo, muitas vezes ele é forçado pelo tempo, Correto. por um processo atual, natural, de às vezes ter que se dedicar um pouco mais ao protótipo. E aí passa despercebido alguns detalhes que ele vai perder nota nesses casos. Então, ele não tirou o total 100, porque ele deixou alguns detalhes. Por exemplo, o objetivo na página da introdução, que era só uma página seguinte, uma paginação, detalhes que não podem acontecer, mas que no caso dele aconteceu, mas que era só um detalhe. E aí ele foi cobrar, ele foi penalizado por esse ponto a menos. Nossa. Né? Então era um trabalho, ainda vale 100, né? A esposa dele que sabe quanto que vale isso. O olho dela fala, o olho dela diz tudo. E assim, são detalhes, né, que às vezes passam despercebido. É aquele fato de querer trabalhar protótipo e pesquisa, a dificuldade maior está nisso, de conciliar esses 2 detalhes, entre protótipo e pesquisa, e escrever os detalhes desse protótipo. E é aí que está a grande dificuldade. Bacana. Aqui, eu quero o seguinte, para encerrar, eu quero que você fala para a gente assim, em que você está atuando e o contato. Você vai deixar o contato, isso vai ter alguém interessado. Vai disponibilizar, né? Isso, exatamente. Como é que vai ser isso? A minha ideia, desde o início, era, primeiro, atender a necessidade da minha esposa, e assim que eu conseguisse, assim que eu chegar a uma prótese final, já toda funcional, com sensores, com o projeto todo completinho, pronto, eu vou disponibilizar para quem quiser. Quem quiser vai poder pegar esse projeto e fazer em casa, seja para um familiar, para ele mesmo, ou mesmo pegar o projeto e continuar o estudo e tentar melhorar, porque, como eu coloquei no trabalho, eu não coloquei conclusão, eu coloquei considerações finais justamente por isso. Ele não é um projeto final. Ô cara, aqui, desculpa te chamar de cara assim, mas eu já fiquei fã do trabalho que você fez, mas mais fã ainda dessa grandeza sua em não querer isso só para você, sim, entendeu? De poder ajudar mais pessoas. Eu fiquei seu fã também, como o cara falou aqui. Obrigado. E o contato que é, o seu telefone? O trabalho vai ficar disponível na biblioteca, porque como você tirou 99, também. obrigatoriamente você vai ter que deixar esse trabalho disponível na biblioteca. Na biblioteca, acesso. Então você vai ter que agora um trabalho de encadernar e todo um processo que você tem que cumprir ali. Mas o camarada de casa quer fazer contato com você. Ele liga, te manda um WhatsApp, um e-mail, fala pra galera. Pelo e-mail eu acho que seria melhor. Sim. Então pode entrar em Na contato. matéria, né? Isso. Edição, o trabalho. Isso, na edição, bicudo1gb@gmail.com. Muito bom. Cara, aqui, eu não sei o que falar do seu trabalho, não. Foi o melhor trabalho que eu entrevistei até hoje. Desculpa a galera que eu entrevistei, ótimo trabalho também, mas em termos de conhecimento e aplicação. Beleza? Muito obrigado. Bola aqui. Beleza? Agora fala junto aí. Vem com a vida que a ciência te convida. Vai lá. Vem com a vida que a ciência te convida. Beleza, muito bom.